Bom dia. Ah, Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Benoni para estar aqui hoje. É um prazer conversar com vocês. E agradecer também a paciência e compreensão de vocês pela minha voz. Na verdade, segunda-feira eu estava completamente sem voz. Estou no processo de melhora. Então, vai ser assim mesmo, não tem outro jeito. Eu queria dizer para vocês que eu gosto muito de fazer um bate-papo. Então, a qualquer momento que vocês queiram já fazer alguma pergunta, alguma intervenção, fiquem à vontade. Então, como foi falado, eu atuo já há 5 anos no Instituto Federal de São Paulo, diretamente com contratações de TI. E com a parte de governança também, algumas ações do Instituto com a parte de governança. E a minha pesquisa de mestrado ela foi uma pesquisação em planejamento estratégico e gestão estratégica de TI. Então, eu venho com a proposta de conversar com vocês sobre a governança e contratações de TIC, panorama e desafios dos institutos federais. E quando eu falo de contratações de TIC, eu não consigo falar separado de governança, porque toda a normativa que a gente tem, e daqui a pouco a gente aborda a IN específica, mas toda a normativa, eu enxergo ela com o princípio de governança, de conseguir aplicar a governança nas contratações. Aqui, quem já fez contratações de TI utilizando o IN04, só para eu conhecer melhor? Anderson Costa, né? Mas vocês já elaboraram algum DOD, ETP? Se puderem levantar a mão. Ok. É elaborado na reitoria. E quando vocês recebem demandas de contratações de TIC, vocês recebem elas através de que forma, assim, hoje em dia? No corredor, olha que lindo. É bem comum, não é só aqui. Quando a gente fala de governança e contratações de TIC, a gente está falando de algo que não é só a TI que deve tomar conta. Existia, lá em São Paulo, até pouco tempo atrás, esse conceito de quem compra TI é TI. E aí os pedidos vinham no corredor e a pessoa achava que, a partir do momento que conversou com o coordenador de TI no corredor, ele vai receber aquilo que ele pediu. E o que ele pediu nem sempre vai resolver o problema dele, mas ele acreditava que era aquela a solução. E aí, esse conceito de governança nas contratações de TI vai envolver todo um grupo de pessoas que, olha aqui onde eu tenho a área de TIC, né? Aqui e na gestão técnica de um contrato. Mas olha como que é muito mais amplo do que você simplesmente mandar o coordenador de TIC comprar. De que forma que a alta administração atua? Na governança, nas diretrizes para as contratações. O nosso foco tem que ser o cliente cidadão. Nós temos o controle externo, que tem atuado de uma forma que estimula as normativas e que tem um papel muito positivo nesse processo, embora, às vezes, atrapalhe também, não vou dizer que não. Vou contar um caso aqui para vocês de controle externo. Nós estávamos contratando equipamentos para o nosso data center. Nós temos 2 data centers lá em São Paulo, um fica em São Paulo, outro em São João da Boa Vista, e estávamos contratando equipamento de alta disponibilidade. Nosso processo foi barrado pelo TCU, porque era de alguns milhões. E, à época, nós chegamos a ir ao gabinete da ministra Ana Reis, que foi quem fez o acórdão que barrou o nosso processo. Até então, não existia ainda não existiam essas diretrizes de contratação em nuvem.
a gente estava começando, foi lá em 2016 que essa história de tem que contratar nuvem estava se iniciando assim mais fortemente. E não deixaram a gente comprar o nosso equipamento, porque nós estávamos pedindo garantia de 5 anos para um equipamento de milhões. Por que não deixaram? Com base num acórdão de notebook, que falava que só podia pedir 1 ano de garantia, na época, para notebook. E aí, a gente tentou explicar que focinho de porco não é tomada para o TCU. E não adianta. Depois, com o processo de amadurecimento e tudo que veio em relação a essas diretrizes para a contratação de nuvem, a gente foi perceber que, na verdade, eles não queriam que a gente comprasse, se fosse focinho de porco ou tomada, não era para comprar. Mas foi um processo de entendimento posterior. Então, a gente tem o controle externo atuando com essa questão de orientações e normativas, mas também, às vezes, vai encarar alguns percalços no meio do caminho para conseguir contratar também. E tudo vai depender aí do nosso jeito de organizar os processos. Temos o controle interno. Posso dizer que, nesse sentido, lá em São Paulo, a gente ainda não tem uma atuação muito forte do controle interno nas contratações de TIC. A gente está tentando uma forma de ter auditoria interna para conseguir melhorar os processos com base nos pareceres deles. O jurídico, a área de negócio, o requisitante, que, no caso de quem é de campus, né, quem são os requisitantes de vocês? Geralmente, professores, né? E é um desafio muito grande que o professor se envolva no processo de contratação, que ele participe ativamente. Falando dos desafios, né, que a gente tem pela frente, a área administrativa. O nosso histórico demonstra, porque a gente pensar que a alta administração vai elaborar as diretrizes, né, para os caminhos que a gente precisa para as nossas soluções de TIC, como que isso acontece para que a gente consiga envolver todo esse pessoal? É um desafio enorme para nós, ainda é. E como que a gente tem conseguido trazer alguma mudança nesse sentido lá no Instituto Federal de São Paulo? Através da nossa iniciativa. Então, primeiramente, foi capacitada a área administrativa na instrução normativa que trata das contratações de TIC. A partir desse momento, a gente conseguiu uma parceria. Ainda não tinha do jurídico. O jurídico, até pouco tempo atrás, citava a IN 04 de 2010 nos pareceres deles. Então, eles não tinham, não cobravam da gente. E, na verdade, partiu da área de TI essa iniciativa de dizer, olha, precisamos aplicar a norma. Através da capacitação da área administrativa, que, numa parceria, criou checklists, criou todo o modelo de processo para que o jurídico passasse a cobrar a aplicação daquela checklist, da nossa normativa interna. E isso me faz pensar bastante sobre a atuação de nós, como profissionais de TI dentro da instituição. Quando a gente fala desse alinhamento, governança, gestão, a gente tem na IN 01 de 2019, que foi publicada agora, dia 5 de abril, a gente tem a necessidade de alinhamento de todas as contratações. Lá no artigo 6º dela, com a política de governança digital do órgão, com o PDTIC, com o PAC-TIC e com a plataforma de serviço digital, quando se tratar de serviços voltados para a disponibilização de serviços digitais para o cidadão. Olha a dificuldade que a gente tem, outro desafio, de alinhar todos esses instrumentos.
Nós temos a Estratégia de Governança Digital do CISP, temos o Planejamento Estratégico Institucional, e uma pergunta para vocês: quem já acessou, já leu esses documentos na sua instituição, ou equivalentes, né? Planejamento Estratégico, PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a Política de Governança Digital, o Plano Estratégico de TIC, o Plano Diretor de TIC. Alguém já... É muito importante o conhecimento desses documentos para que a gente mude a nossa postura diante da instituição. E aí, alguém aqui cadastrou itens no PGC, para o PAC, Plano Anual de Contratações, Benoni. E nós temos também a necessidade de inclusão agora com a IN01, de todos os itens de TI que a gente for contratar no sistema PGC, que é para cadastro do Plano Anual de Contratações, que é regido pela Instrução Normativa 01 de 2019 da CGES do Ministério da Economia, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Aqui eu trago um outro desafio também que a gente tem. Nós temos duas instruções normativas, número 01 de 2019. Uma é da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, outra é da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Aí nós temos todo um desenho na Instrução Normativa de Soluções de TIC, que a gente vai abordar mais detalhadamente, procurando fazer uma visão de construção, de conhecer o problema, escolher solução, para depois definir a solução. Esse é o processo geral, né? E nós temos na IN01, que é do PAC, que ele tem que ser cadastrado em abril do ano anterior à contratação, já com o CATMAT e CATSER do que você está contratando. E aí o grande desafio é qual é o cronograma que nós vamos seguir para conseguir chegar nesse CATMAT e CATSER com 1 ano de antecedência, sendo que eu tenho que fazer todo o planejamento da contratação de TIC sem pensar exatamente em CATMAT e CATSER. A gente já está se programando de uma forma para iniciar, ainda mais em instituição de ensino, que os requisitantes, professores, eles saem de férias no início do ano. A gente tem aí um desafio grande de cronograma de planejamento das contratações. E outro desafio muito grande, que é de como fazer para que, com as novas tecnologias que vão surgindo, né? Você vai planejar uma solução de TIC com 1 ano e meio, praticamente, de antecedência, tudo isso vai mudar durante o tempo. O PAC ele pode, sim, ser alterado, mas não é uma coisa tão simples, porque passa por aprovações, principalmente quando você vai mudar de serviço para bem. Então, não é um outro desafio que temos aí pela frente. Então, a ideia de todo esse alinhamento é que nós tenhamos os objetivos estratégicos institucionais alinhados, e os objetivos estratégicos de TI e as contratações de TI todos alinhados. Isso é olhar para a instituição como um todo. E aí a gente vem com... Eu vou dar um spoiler para vocês, não é de Game of Thrones e nem de Vingadores. Tá? O spoiler é da palestra de mais tarde, do Anderson Costa. Não vou adentrar muito nessa figura, porque é o Anderson que vai falar, mas eu vou falar um pouco sobre a minha visão de governança e gestão em relação a... Quando a gente vai estudar a teoria das organizações, a gente tem um livro do Morgan que ele traz várias formas de você enxergar a organização. Uma delas é você enxergar como um organismo. Eu diria que, nessa concepção de organismo, a governança seria o cérebro
e a gestão seriam os membros, as extremidades que recebem as informações. Quando a gente tem o nosso cérebro funcionando, eu estudei um pouco de neurociência recentemente por causa de um projeto de pesquisa, o corpo do nosso neurônio ele fica na massa cinzenta lá do nosso cérebro. Para chegar às informações, os impulsos elétricos nas nossas extremidades, a parte que conduz as informações, ela percorre tudo. E depois manda de volta por um outro tipo de neurônio. Se a gente pensar na organização como a governança, tendo as diretrizes, as políticas, o direcionamento da instituição, e a gente tem lá na gestão quem executa, quem vai fazer, o que eu percebo, não sei se é a realidade de vocês, é que existe um problema nessa comunicação. A gente, muitas vezes, não consegue que essas diretrizes realmente cheguem em quem está executando. E aí, qual que é o caminho para a gente conseguir pensar na organização como um todo? Se eu refleti muito sobre que forma que a gente pode ser melhores profissionais de TI. Quando eu vou no médico, se eu tiver com febre e ele tratar apenas a minha febre, eu vou me sentir mal e não vou confiar naquele profissional. Se eu for num dentista e ele identificar ali um pontinho preto e não for investigar se não é algo que precise de uma avaliação mais profunda, um tratamento de canal, eu também não vou confiar naquele profissional. Essa figura é muito estranha, porque é um prédio que caiu inteiro. Foi uma construção, não teve nenhum morto, nada, nem feridos, mas ela caiu inteira e continuou em pé. Não me recordo se foi na Coreia do Norte ou na China. Por problema de fundação. O prédio caiu. Pá. Porque faltou alguma coisa na base. Aí eu olho para isso e falo, nossa, a gente tem uma cobrança tão grande que o servidor público ele precisa, ele é visto hoje em dia de uma forma tão ruim, às vezes, como apenas um peso para o Estado. E por que a gente, quando a gente vai valorizar esses profissionais, eles precisam olhar para o todo, e nós ainda continuamos no nosso cantinho recebendo a demanda, olha, eu preciso de um computador. Ah, tá bom. E eu não procuro olhar para que essa pessoa precisa do computador. Qual é o problema dela? Qual é o real problema que precisa ser resolvido? Qual é a dor daquela pessoa, né? Olha, se ela está me pedindo alguma coisa, é porque ela tem uma dor para ser resolvida. Ela tem um problema ali que está incomodando. De repente, ele não precisa de uma máquina nova. A gente teve casos lá em São Paulo que uma memória, um módulo de memória a mais resolveu o problema da pessoa que estava pedindo o computador. Então, deixo aqui esse desafio de reflexão individual. Como eu posso tentar enxergar o problema que eu preciso de resolver de uma outra forma e fazendo o inverso daquele processo de alinhamento. Né? Porque não é necessariamente a comunicação só de cima para baixo. Né? Eu tenho as diretrizes e alguém vai ter que me falar quais são, alguém vai ter que me mostrar o caminho. Mas como que eu, enquanto profissional de TI, posso olhar para a organização como um todo e cada papel que eu faço pode auxiliar a chegar o benefício lá no cidadão? E tudo isso para chegar... Oi, pode falar. Qual é aquele lá de interior seu, por favor? Esse. Essa pergunta de como que a gente pode ajudar, né? Como que chega de cima para baixo, né? Lá embaixo na área a gente só tem que atender aquela demanda, né? É problema de vocês também, ou no geral, o fato de essas decisões serem feitas
na autogestão não envolver a área que vai utilizar depois nessa? Sim, sim. Na verdade, a gente vai encontrar diversos tipos de gestão, inclusive diferenças dentro do próprio instituto, campos que agem de forma diferente. A gente tem o gestor que ele vai ser mais impositivo e vai ter a gestão participativa, democrática. O desafio aqui é a gente mudar a nossa postura diante do processo, ainda que a decisão não tenha sido nossa. Por que você não pode tentar enxergar e olhar onde a alta gestão queria chegar? Lógico que seria muito mais fácil se todos os gestores buscassem um plano de comunicação da sua estratégia e conseguissem chegar no mundo ideal de que eles conseguiram comunicar em estratégia. Mas eu acho que não pode ser ponto de parada. Olha, já que não me comunicaram, eu fico isento. Só para contribuir. Então, não pode ser um ponto de parada. Olha, não me comunicaram, então não preciso fazer mais nada para ajudar a instituição, porque a decisão foi tomada lá em cima. É realmente uma provocação que eu faço para vocês, que eu acho que é uma das contribuições que eu mais gostaria de deixar, até mais do que a própria IN, porque a IN você pode chegar e ler, mas dessa visão de todo da instituição. Só para lembrar que na imagem, em nenhum momento está falando da elaboração dos planos. A elaboração está além daquilo ali. Porque depois disso elaborado, em que eu vou avaliar, direcionar e monitorar, e quem vai executar vai seguir o ciclo PDCA. Então, a elaboração, a forma de elaborar de maneira participativa, em quem vai executar, quem está gerenciando, quem são os gestores vão fazer, ele tem que ser negociado para além daqueles ciclos ali. Tá? Porque depois disso posto, é que a alta gestão vai avaliar, direcionar e monitorar, e quem está executando, propriamente dito, planeja, executa, controla e age. E sempre conversando ali com as duas setas indicam estratégia e accountability, né? De você entregar realmente o que você fez. Só para contribuir, que a sua pergunta está para além da imagem. E justamente por isso eu falei que eu não entraria a fundo, porque daqui a pouco vocês vão ter alguém para falar com bastante propriedade sobre essa questão em si. E por que eu trouxe tudo isso? Porque eu acho que essa é a essência da Instrução Normativa 01, que é a instrução que rege as contratações de soluções de TIC. Qual que é o histórico? E vou passar bem rapidinho pelo histórico. A primeira IN 04, na época, foi em 2008. Depois veio a de 2010, sempre melhorando os artefatos, melhorando o texto, até que veio a de 2014. Na verdade, a de 2010 foi quando trouxe, me corrija se eu estiver errada, a obrigatoriedade de consonância com o PDTIC, o PDTI na época. A IN 04 de 2010 trouxe essa necessidade. Foi aí que começou a criar-se essa cultura de planejamento de TI também na administração pública federal. Quando você passou a falar, olha, para contratar, você precisa ter o PDTI, foi a forma como os órgãos de controle encontraram de obrigar a administração pública federal a planejar. Foi obrigar que tivesse essa consonância. Em 2014, a IN ela toma mais força ainda quando traz a obrigatoriedade de aplicação tanto para bens quanto serviços, porque até aqui era apenas serviços que eram abrangidos pela IN. Aqui a gente passa a ter bens e serviços. E aí que eu enxerguei maior crescimento mesmo do assunto, e foi aí que surgiu a própria necessidade, dentro do Instituto Federal de São Paulo, de criação de um setor que cuidasse disso. E aí nós temos o novo marco regulatório, que agora vem em 2019, a IN 01 e a IN 02.
A IN 01 ela trata das contratações, a 02 ela vai tratar dos processos que precisam passar por uma aprovação da Secretaria de Governo Digital, a SGD. E a gente vai abranger daqui a pouquinho quais são essas contratações. Por favor, me perguntem, porque assim, se tem alguma coisa da IN 04 que eu falar das mudanças e que vocês não conheciam lá na IN 04, eu peço que retornem, porque para não demorar tanto, eu preparei de uma forma que eu falasse das mudanças também, embora eu vá abranger tudo. Podem perguntar se eu estiver passando por algo que vocês ainda não sabiam. Uma das principais alterações que houve entre a IN 04 e a 01 foi a mudança do valor para quais é aplicável essa contratação. Antes, foi de 80 mil o valor, então a IN 04 ela era aplicada a partir de R$80 mil. Mudou para 176 mil quando o decreto alterou as alíquotas da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e hoje ela mudou para 17.600. Então, todas as contratações a partir de R$17.600 precisam passar pela IN 01. Aí, para nós, lá no Instituto Federal de São Paulo, isso não teve um impacto grande, porque todo o entendimento que a gente foi tendo durante os anos lá de aplicação da IN 04 foi no sentido de que o artigo 4º daquela instrução normativa, quando ele falava que todas as contratações precisariam ter alinhamento com o PDI, a gente já entendia que todas precisariam passar pelo planejamento da contratação. Como que eu faço para comprovar que eu fiz o planejamento? Se eu já tenho um modelo de documento de oficialização de demanda e de estudo técnico preliminar, a gente usava o mesmo modelo. De maneira, assim, cada documento com a complexidade equivalente ao objeto, né, diretamente proporcional à complexidade do objeto, mas nós já fazíamos, e a nossa normativa interna trazia justamente esse valor para o limite. Então, para nós, o impacto dessa diminuição de valor foi baixíssimo. E aí, praticamente, todas as contratações que a gente faz a nível de reitoria são maiores que esse. Eu vou comprar um leitor biométrico para cada campus, eu já passei desse valor. Foi um processo, acho que em 5 anos trabalhando lá, se eu fiz 5 processos menores do que esse valor, é muito. Então, o nosso impacto não foi grande, eu não sei qual será o impacto para vocês, Benoni. Também, tranquilo, né? E aí, chegamos às fases da contratação de TIC. Nós temos a fase de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. O que mudou? Antes, a gente tinha a análise de riscos, que ela era feita aqui, no planejamento da contratação. Hoje, a nova IN ela traz esse gerenciamento de riscos, que é feito através de um mapa de riscos, que ele vai abranger todo o processo. Então, ele inicia a sua elaboração aqui, mas ele precisa ser revisado na seleção do fornecedor e precisa ser revisado lá na gestão do contrato. O planejamento da contratação incide na instituição da equipe de planejamento da contratação, que é feita através do DOD, o estudo técnico preliminar e o termo de referência. O que é o documento de oficialização da demanda? Esse é o momento de você entender a dor do seu cliente.
a dor do seu demandante, do seu requisitante. É o momento de entender qual é o problema. E vai acontecer frequentemente de chegarem para você, eu quero o software tal. E você vai ter que falar para que você quer o software tal. Qual é o seu problema? Qual é o problema que você precisa resolver com essa contratação? E esse, assim, é um desafio imenso, porque dificilmente agora o pessoal que é requisitante lá na reitoria, de tanto que eu trabalhei com eles já vêm para mim com as coisas mais certinhas nesse sentido. Principalmente por ter capacitado não só a equipe de TI, mas a gente capacitou na IN04 tanto requisitantes, a gente pegou representantes das pró-reitorias, o pessoal da pró-reitoria de administração e capacitou eles. Então, eles conhecem a IN hoje. E isso fez uma diferença imensa para essa mudança de postura do requisitante. Agora, nos campos, a gente fez capacitação por videoconferência para os TIs e eles convidaram. Aqueles que convidaram o pessoal da administração para participar têm uma facilidade muito grande. Lá a gente tem uma descentralização nas aquisições. Então, tem os serviços estratégicos, assim, serviços estruturantes. E alguns contratos e sistema de registro de preços são elaborados pela reitoria. As outras contratações são feitas pelos campos, principalmente softwares para a área acadêmica, equipamentos para laboratórios de ensino mesmo, são feitos por eles, não passam pela gente. Mas, quando eu analiso processos dos campos, eu percebo que existe uma diferença muito grande entre aqueles que participaram, que os diretores administrativos e acadêmicos participaram da capacitação junto com os TIs, e aqueles que não participaram, até na forma como a demanda chega. Então, essa questão de não deixar que a IN seja uma coisa tratada apenas pela TI é fundamental nesse processo. E o que o DOD ele traz? A necessidade, motivação da contratação, os resultados esperados, os resultados objetivos. Então, essa é uma dificuldade também que a gente enfrenta de passarem resultados. Eu quero instalar Office nas máquinas, mas quantas máquinas são? Quantos são os usuários? É aí que a gente vai ver quais são os resultados esperados. Eu espero instalar o Office nas 10.000 máquinas que eu tenho lá no Instituto Federal de São Paulo. Eu espero que todos os usuários tenham que usar sem login e senha. Então, eu instalo individualmente na máquina. Então, a gente precisa estabelecer para que, lá no fim da contratação, seja possível verificar se eu atingi esses resultados ou não. Então, tudo começa aqui. Qual é a fonte de recursos? A descrição de demanda, quem faz é a área de requisitante, que vai indicar o integrante requisitante da equipe de planejamento da contratação. A área técnica, a área de TI, vai fazer o alinhamento com o PDTIC e com o PAC. E a decisão sobre o prosseguimento e a instituição real da equipe de planejamento da contratação, ela é feita pela área administrativa. Esses integrantes, eles fazem parte da equipe de planejamento da contratação, que vai conduzir esse processo de planejamento e que vai ser encerrada só lá no fim da fase de seleção do fornecedor. Quais são as novidades na IN01 sobre a equipe de planejamento da contratação? A ciência expressa de indicação de cada integrante. Antes, isso muitas vezes não acontecia, você descobria no meio do processo ali que fazia parte da equipe, e agora tem essa ciência expressa. A não acumulação de funções do integrante técnico e integrante requisitante administrativo. O que a IN permite é que possa ser o mesmo integrante requisitante e técnico, desde que aprovado pelo Comitê de Governança Digital da instituição. Então, e assim,
para quem já fez processo, eu não sei, alguém aqui já fez o mesmo papel dentro de um processo de aquisição de requisitante e técnico? Obviamente, Anderson também, né? A gente que atua assim, era muito comum. Para mim, eu adorei essa nova diretriz, né? De que não seja o mesmo integrante, porque é muito comum que seja a mesma pessoa que fazia todos os papéis. E o dirigente da área de TIC também não deve ser indicado para fazer parte da equipe de planejamento da contratação, mas, no caso, se for, não precisa passar pela aprovação do Comitê de Governança Digital. Pode ser justificado no processo o porquê que é o dirigente da área de TIC. Alguma dúvida sobre DOD? E aí, do DOD, a gente passa para o estudo técnico preliminar, que vai trazer as necessidades de negócio que vão ser definidas pelo integrante requisitante da solução e as necessidades técnicas que serão definidas pelo integrante técnico. Esse documento ele é preparado pelo integrante requisitante e o integrante técnico. Pode existir alguma situação em que precise consultar o integrante administrativo, mas, por experiência própria, eu diria que são mínimas mesmo essas situações. Vai trazer a solução, os encargos e o preço estimado da solução escolhida. E como que eu chego nessa solução escolhida? Através de prováveis soluções, alternativas de mercado e a solução definitiva. O que temos de novidade nisso? A questão do custo total de propriedade, que antes a IN não trazia necessidade, e agora traz com mais força essa questão de cálculo do custo total de propriedade. O que seria isso? É eu estipular um tempo em que a minha solução, que eu pretendo que a minha solução seja usada, e calcular o custo total que eu vou ter para cada solução naquele tempo. E isso vai variar de cada tipo de objeto, cada problema a ser resolvido. E trazer a memória de cálculo, porque muitas vezes acontecia de você pegar o documento com um valor lá, olha, a solução vai ficar em 200 mil. Mas em 200 mil, para quê? Tem aquisição, manutenção, suprimentos. Então, aí a gente tem que apresentar agora a memória de cálculo. De fato, a gente já fazia isso. Agora, a normativa ela traz a obrigatoriedade. E o que a gente deve levar em consideração para a elaboração, né, desse estudo técnico preliminar? Os modelos de prestação de serviços existentes para aquele tipo de problema, diferentes tipos de solução, se eu devo contratar bens ou contratar como serviços, quais são os softwares disponíveis no portal do software público, né, que às vezes as pessoas esquecem até de olhar lá se existe alguma solução disponível. A viabilidade de execução contratual dentro do órgão e quais são as adequações necessárias. E aí aqui a gente tem a grande questão de equipamentos legados, né? E aqui já não basta mais você dizer, olha, eu uso essa solução porque eu tenho já meu parque tecnológico nessa solução. Aqui traz uma recomendação de que você, além de ver, olha, para eu continuar com a minha solução, eu vou gastar tanto, mas, se eu mudar de solução e o fornecedor assumir o custo da troca, o fornecedor da nova solução, eu vou ter economicidade em quais das duas questões? Porque, de repente, você pode ter a sua solução, você pode ter ela utilizada há anos, mas
eu consigo economizar muito se eu comprar outra solução e colocar o custo da troca no fornecedor. Então, traz essa exigência de pensar nessa questão de custo de troca e passar isso para a nova contratação. Quais são as soluções que outros órgãos ou entidades da administração pública utilizam para aquele seu mesmo problema? E aí a gente tem aí como o Forti, né, que a gente está sempre trocando ideia de como que vocês resolvem determinado problema, e não só isso, né, consultas na contratação pública, em outros órgãos. Quais são as soluções de mercado? E as políticas, modelos e padrões do governo. Então, tem várias soluções que têm as suas políticas específicas que têm que ser verificadas. Em relação ao mercado, tem um acórdão do TCU que ele fala que não pode fazer a POC antes da contratação. Eu lembro quando saiu esse acórdão que eu até pensei, eu falei, olha, eles, de novo, eles pegam um caso específico lá, que foi de uma contratação de software, que entenderam que houve direcionamento porque foi realizada a POC antes, e aí eles falam que, a partir de agora, não pode mais. Então, pode ser que a minha contratação não seja de software como aquele, mas, se for uma contratação que o TCU entender, olha, fez POC antes, teve direcionamento para a solução que você fez a POC antes, né, a prova de conceito antes, eles podem utilizar aquele acórdão para barrar o seu processo. Então, o que a gente está fazendo lá no Instituto Federal de São Paulo, que a gente já fez até com o nosso sistema de videoconferência, que foi trocado recentemente. A gente colocou a POC como critério de aceitação da proposta. Então, tinha todos os requisitos, e aí a POC ela foi feita durante a licitação. Então, aprovou o primeiro colocado lá a proposta, tinha todos os critérios de aceitação no termo de referência, então a empresa foi, fez a instalação, fez os testes para depois aceitar. É uma solução para essa questão de, olha, eu não quero correr o risco de ter o meu processo barrado porque eu fiz POC antes e eu posso estar direcionando para alguma solução específica. O estudo técnico preliminar, a decisão da solução escolhida, ela tem que vir de critérios objetivos, e aí a gente usa a tabela onde a gente coloca o critério, a justificativa para o critério e a análise de cada alternativa em relação àquele critério. Então, não é simplesmente escolher, e aí é que a gente tem uma dificuldade, né, com os requisitantes, no sentido de que eles geralmente já vêm com uma solução na cabeça, né? E aí, quando a gente comprova que aquela solução não se mostra objetivamente viável, às vezes existe aí um conflito com esse requisitante, né, na hora das definições. Terminado o estudo técnico preliminar, decidir a solução, está na hora de construir o termo de referência. E aí, assim, não sei qual é a realidade, né, de vocês, mas a gente tinha processos que já chegavam com o termo de referência pronto. Aí a pessoa fazia o processo inverso, né? Vou fazer DOD, vou fazer ETP, em cima de um termo de referência pronto. Essa ordem está completamente errada. Então, aos poucos, a gente foi trabalhando. Olha, não, nem quero ver seu termo de referência, eu quero ver o DOD. Depois o ETP, depois o termo de referência. A gente passou a não aceitar que essa ordem fosse invertida. Porque, senão, já fica, todos os documentos são feitos direcionados para uma solução, e essa não é a intenção aqui. A intenção aqui é inovar, tentar encontrar a melhor alternativa para aquele problema. Inclusive, já aconteceu de, dentro de uma determinada contratação, a gente descobrir que a gente tinha a solução internamente e não precisar contratar. Isso pode acontecer. Eu tenho um problema. Se eu analiso, olha, acho que no caso era com impressoras,
que estavam pedindo para comprar impressoras. Na época, a gente não tinha contrato de outsourcing ainda, e a gente descobriu que tinha quantidade de impressoras para remanejar de outros setores que estavam com impressora sobressalente. Eu não precisei comprar, porque eu analisei o todo. Se eu analiso apenas o setor que está pedindo, ele não tem impressora, mas se eu analiso o todo, eu consigo, de repente, remanejar equipamento, reutilizar coisas para evitar uma contratação desnecessária. E aí, no termo de referência, que entra a participação mais ativa do integrante administrativo. A definição do objeto, ela já está lá no estudo técnico preliminar, então tem muita coisa que a gente traz de lá para cá. A gente tem que colocar o CATMAT no termo de referência, que vai ser o mesmo CATMAT que está lá no PGC. E aí que vem aquele desafio que eu falei: se eu não tiver feito até abril do ano que vem o estudo técnico preliminar das soluções que eu preciso para 2021, eu não vou ter esse CATMAT para colocar. Então, o processo de definição de qual é a solução que vai me atender, ele tem que ser feito antes de abril. E isso que é um problema para nós, né? E vamos descobrir como a gente vai chegar lá. Mas, se eu não faço as etapas anteriores até abril, eu não consigo colocar o CATMAT correto aqui. Vou ter que pedir revisão, acho que é em novembro que tem a revisão do PAC, e torna todo o processo mais complicado, assim. Não impossível. A descrição da solução, justificativa, que tem que conter, no mínimo, o alinhamento com o PDTIC e a relação com a necessidade. Os requisitos, que a gente já definiu lá no estudo técnico preliminar, eles vêm parar aqui no termo de referência. As responsabilidades da contratante, da contratada, aqui entra o integrante administrativo também. A parte técnica de responsabilidades a gente coloca aqui, mas tem todo um arsenal de responsabilidades que é mais administrativo e que tem que entrar. Hoje não está tão difícil de fazer, porque a gente tem os modelos de termo de referência da AGU, então eles já trazem muito desse arsenal. Os modelos de execução e de gestão do contrato. O modelo de execução do contrato, ele vai trazer as formas de comunicação que a gente vai ter com a empresa contratada. Então, é um modelo de ordem de serviço, definição de como vai ser feito a comunicação das necessidades, das demandas durante a execução do contrato. O modelo de gestão do contrato, ele vai trazer como eu vou medir esse serviço para eu fazer a aceitação dele depois, o recebimento dele depois. A estimativa de preços, nesse sentido, a gente tem outra novidade na N01, que é a definição de que quem faz a estimativa de preços é o integrante técnico junto com o integrante administrativo. Antes, a gente não tinha isso, quem fazia era o técnico. Hoje, a gente já traz a participação maior do administrativo nesse processo. E o que acontecia muito era de acabar que o integrante administrativo, muitas vezes, e eu vou te falar que aconteceu várias vezes com a gente isso lá, o integrante administrativo ele só pegava o processo já pronto, com termo de referência e tudo. E aí, aqui, na nova IN, a gente traz uma maior participação, uma maior obrigação de participação. Eu acho que eu não falei que aqui no estudo técnico preliminar, quem assina é o integrante requisitante, integrante técnico e o dirigente da área de TIC. Se o dirigente da área de TIC for um dos integrantes da equipe, é a autoridade superior a ele que vai assinar o documento. O termo de referência já traz a assinatura do integrante administrativo e da área administrativa. Essa autoridade competente da área administrativa que assina o termo de referência, a gente acabou definindo lá
no Instituto Federal de São Paulo, que é o ordenador de despesas. Mas foi uma definição conjunta, está na nossa normativa interna lá de contratações. E aí é uma definição que fica na IN, traz como autoridade competente da área, mas aí existem instrumentos aí para adaptar para a realidade do órgão. É necessário colocar no termo de referência a adequação orçamentária. Isso quem faz é o integrante técnico e requisitante. Os critérios de seleção do fornecedor. E aí aqui a gente tem algumas vedações, aí cabe ler certinho a IN quando vocês forem realmente aplicar, de quais são as vedações, mas elas estão relacionadas, que está vedado solicitar carta do fabricante, dizendo que a empresa é distribuidora, é vedado definir a autoridade certificadora quando tratam-se de certificados de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade energética. Você pode pedir o certificado, mas não definir quem é a autoridade certificadora. Aí, geralmente, a gente tem um texto padrão que a gente coloca que a empresa tem que ser certificada ou ser homologada ou registrada por autoridade do Inmetro, mas assim não pode definir, eu quero certificado IPIT tal, e não colocar outros instrumentos de comprovação. Aqui na estimativa de preços, é necessário seguir a IN 05 de 2017, que trata da pesquisa de preços. E uma novidade que a IN 01 traz é a necessidade de procurar, quando você não encontrar contratações, porque a gente, na IN 05, tem uma seleção de critérios que você tem que ir adotando para pegar os orçamentos. Então, o primeiro é o painel de preços do Comprasnet, que vai te trazer contratações de outros órgãos da administração pública federal. Depois, contratações de outros órgãos de administração pública. Depois, pesquisa em sítios eletrônicos. E, em seguida, por último, lá, a contratação, a pesquisa direto com fornecedores. Quando você chega nesse ponto, que eu não consegui orçamentos, propostas via sites, via governo federal, para você solicitar com fornecedores, eles falam para solicitar direto para o fabricante. Então, isso é uma novidade da IN 01 de 19, que você faça essa pesquisa com o fabricante, ou o mínimo de interferência possível. Porque, se eu for fazer com uma ME, uma pesquisa de mercado, eu vou ter passado por diversos distribuidores da solução, que vai aumentando o preço até chegar nessa microempresa. Então, existe agora essa definição. Outra novidade está no artigo 24 da IN 01, que, quando o contrato ele for renovável, um contrato continuado, que exige alguma adequação orçamentária, que seja utilizado como critério o índice de correção monetária do IPEA, o ICTI. É o índice de correção de tecnologia da informação, que aí você já define isso. A gente não tinha até então isso na IN. Na verdade, essa definição sobre a utilização do ICTI, ela veio de uma portaria de julho de 2018. E agora ela vem aqui para a IN. O que eles fizeram muito nessa nova instrução normativa foi juntar várias recomendações, orientações que existiam e trazer para a IN. Para quem já seguia aquelas recomendações, não teve tanta novidade, Assim, acaba que as novidades não são tão impactantes. E aqui, como eu comentei, a questão da previsão de POC.
E toda vez que você for solicitar amostra ou POC no processo, tem que ficar muito claro, no termo de referência, quais serão os critérios de aceitação. Como que eu vou receber, para onde que a pessoa tem que mandar, qual é o prazo que vai ter que mandar, quais são o que eu vou checar quando chegar aquela amostra. Um exemplo é o caso dos computadores, que a gente pede amostra sempre para análise de desempenho. Então, eu coloco lá qual vai ser a ferramenta de análise de desempenho utilizada, como que vai ser feito o teste, dou abertura para que a empresa e os demais licitantes participem do teste, se desejado. Coloco lá que vão ser realizados 9 testes e descartados os de maior e menor valor para chegar numa média. Então, assim, tem que ser muito bem especificado, porque tudo que não estiver no termo de referência eu não posso fazer depois. Eu não posso inventar que agora eu não conheço essa solução, eu vou decidir uma POC agora. Aí nós temos a fase de seleção do fornecedor, que ela começa com o encaminhamento do termo de referência para a área de licitações. Quem conduz essa fase é a área de licitações, mas existe uma grande participação da equipe de planejamento da contratação no processo, que é um acompanhamento da licitação em si, responder recursos, responder impugnações, analisar a proposta técnica. A mudança que a IN01 trouxe em relação à fase de seleção do fornecedor foi que, antes, era só o integrante técnico que participava dessa fase. Agora, é a equipe inteira. Porque nem sempre uma impugnação ela vai vir de alguma questão técnica. Ela pode ser de alguma questão ou relacionada aos requisitos de negócio, né, ou relacionada à parte administrativa mesmo. E ela termina na homologação do pregão. Na IN anterior, essa fase terminava com a assinatura do contrato. Hoje, o nosso processo funciona assim: a gente vai no tempo, faz um planejamento anual, bate no ano seguinte, e lá a gente inclui nossas necessidades. Pagamento para sala A, esse tipo de coisa, né? Aí a reitoria faz um pregão global, são as quantidades e necessidades, a gente vai e pede os recursos conforme vai usando. Mas o pregão ocorre na reitoria. A nova IEM, ela vai exigir que lá no meu campus, se eu colocar no meu BAT ou no meu PDTI, que é extraído aqui na reitoria, eu faço o lodge no campus. Olha, vai depender. Então, eu só consumo final, só compro e a reitoria estimou e fez o processo livre. Aí vai depender da definição da instituição. Lá no Instituto Federal de São Paulo, as licitações que a gente está fazendo, que são geralmente os SRPs, né, que a gente está fazendo conjuntas, né, que eu reúno as informações dos 38 campos, elas são feitas com DOD vindo dos campos. Aí o estudo técnico preliminar a gente faz na reitoria e lança o processo. Então, hoje, lá, a gente cobra que os campos enviem DOD, para entender melhor a necessidade deles, o problema a ser resolvido, para não haver um direcionamento direto para determinada solução que dificultaria a nossa padronização. Então, vai depender mesmo, agora o Benoni deu uma saidinha, né? Mas vai depender da definição da instituição. E, enfim, a fase de gestão do contrato, que inicia com a assinatura do contrato, tem uma equipe de fiscalização, que é composta pelo gestor do contrato e por um fiscal de cada área também. A gestão do contrato ela inicia com uma reunião inicial, encaminhamento de demandas e o monitoramento da execução contratual. E aí, uma outra novidade que a IN traz é a necessidade de transparência dos artefatos de planejamento da contratação. Antes, a gente não tinha essa necessidade, agora vai existir a necessidade de deixar público os documentos, DOD, ETP,
antes da publicação do edital ou da publicação do extrato de contratação direta ou da assinatura do contrato de uma adesão à ata de registro de preços. Nós temos a aplicação subsidiária da IN 05, que também é uma novidade, porque antes a gente já tinha essa necessidade da aplicação da instrução normativa de serviços, né? E agora a instrução normativa número 01, ela traz os artigos específicos da IN 05 que se aplicam, então facilita muito o processo. Os prazos de vigência. Quanto ao Plano Anual de Contratações, já iniciou a partir da publicação da instrução normativa. Dia 2/1/2020, vai ser necessário o alinhamento das contratações com o Plano Anual, com o PAC, e, a partir de 1/7/2019, em relação aos demais dispositivos. Permanecem regidos pela IN 04 os processos encaminhados até essa data ao assessoramento jurídico. A outra novidade que a gente tem são os anexos da IN 01, que são orientações específicas referentes a alguns tipos de contratação. Licenciamento de software, autenticação para serviços públicos digitais, desenvolvimento de software e infraestrutura em nuvem, que eram orientações normativas que existiam antes, agora fazem parte da própria IN. A IN 02, que a gente comentou lá no começo, ela vai trazer a necessidade de passar por uma aprovação da Secretaria de Governo Digital de processos acima de R$ 28.600.000. Não sei se vocês atingem esses valores, nos nossos SRPs já aconteceu de atingir. E vai ter que passar por uma aprovação que eles dão um prazo de 60 dias, aí, que tem que incluir no cronograma do planejamento de vocês, de 60 dias para essa aprovação, caso passe desse valor, e também para SRPs de serviços que forem possíveis de adesão por outros órgãos. Então, era isso assim que eu tinha para passar para vocês. Tem mais alguma pergunta? E eu trago uma reflexão, que é que a excelência não é um lugar onde você chega, a excelência é um horizonte. Então, a gente não vai chegar lá, é todo um processo, né, de melhoria, e eu acredito que a mudança da instrução normativa, as mudanças trazidas, elas estão vindo nesse sentido, de uma melhoria do processo. Os meus contatos, fiquem à vontade para contatar. Muito obrigada, gente.